Olá a todos. Essa é a continuação então do vídeo que acabou tendo um corte para quem começou a ver, né? E o nosso tema é amar a Deus sobre todas as coisas. Antes da gente falar no tema em si, a gente sabe que algumas pessoas têm este momento aí das 20 horas da terça-feira, né? Em conexão aqui com o canal para receber radiações e algumas vezes algum tipo de trabalho diferente de quem passou na conversa fraterna. Então, sabendo que sempre o que vai conectar você ao centro é a sua mentalização, é a sua prece, né? O ato de às 20 horas você estar ali presente. E mesmo que um dia o YouTube não tenha aberto, que tenha saído da internet, que você não tenha energia em casa, né? Mas você fazendo a sua prece, se conectando, ela sempre vai estar fazendo efeito de você estar recebendo. Essa mensagem é a mensagem que a gente aproveita para levar a divulgação da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que nos faz tanto bem. Então, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, como a maior revelação, a gente vê que há uma grande necessidade de compreendermos isso hoje nos dias atuais. Como eu vinha dizendo, quando criança eu não entendia muito isso, porque eu aprendi isso, mas não fazia sentido para mim. Eu amar uma pessoa, eu amar alguém, amar que eu nem conhecia, que eu nunca tinha visto, por mais que dissesse que existia, eu não conseguia fazer essa compreensão. Como é que eu poderia amar a Deus se eu nunca nem vi Ele? E ainda mais amar mais do que as pessoas que estavam à minha volta. Nesse contexto, no passar dos anos e do tempo, fazendo minhas próprias conjecturas desde criança, foi no centro espírita que acabei encontrando, então, a resposta. Na aula de estudo sistemático sobre doutrina espírita. Então, a primeira coisa que me começou a mostrar foi realmente a compreensão de Deus, né? Que Deus não é alguém, Deus é um ser ainda incompreensível para nós, mas que a gente pode ter certeza de que Ele existe, observando suas obras, né? Então a gente tem outras palestras aí falando sobre evidências de Deus e compreendendo melhor isso aonde a gente começa a entender. E nesse mandamento, quando é dito amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está representando justamente tudo aquilo que está além do mundo físico. A outra coisa é compreender o que nós somos um espírito, nós somos a matéria, o corpo, a carne. Apesar de ser muito necessário aqui agora, estar aqui, a gente estar no mundo carnal, mas o próprio Platão já nos dizia que o mundo verdadeiro é o mundo sensível, o mundo das ideias e não o mundo sensível, aquele que a gente toca e pega, né? Porque esse é passageiro. Jesus nos disse que a gente não deveria entesourar tesouros na terra, porque a traça, a ferrugem corrói, os bandidos podem roubar, e sim botar tesouros no céu. Então, esses sentidos, eles têm a mesma proporção do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo, né? Então, Jesus vem completar esse mandamento e todos os outros estariam dentro desses, e são explicações. Mas eu vejo que a humanidade hoje sofre muito, e tanto em um geral, inclusive nós que nos consideramos religiosos, nós que nos consideramos espíritas, muitas vezes a gente se pega não cumprindo o primeiro mandamento. E como a gente não cumpre o primeiro mandamento? Quando a gente começa a colocar como objetivo central da nossa existência a busca do ter. E mesmo que a gente tenha motivos estabelecidos perante a sociedade, perante nós mesmos, perante a família, onde a gente nos diz que eu preciso de segurança, que eu preciso de conforto, que a gente precisa de desenvolver a própria economia e que se a gente não seguir junto com ela, junto com o fluxo, a gente não consegue mais nos mantermos na sociedade. Tudo isso é verdade. A gente necessita de conforto, necessita de lazer, a gente necessita de segurança, de educação para os nossos filhos. Mas a diferença é o quanto a gente
corre atrás disso e colocando isso em primeiro lugar. Esse é o ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas é a gente buscar tudo isso que a gente falou, porque a gente necessita, ele faz parte desse nosso tempo aqui na matéria. Senão a gente estaria inerte, sem produção, seríamos ociosos, e daí também é um prejuízo muito grande para o espírito vir para o mundo ficar ocioso num geral. Só que o que acontece é que a gente começa a estabelecer que a nossa vida só vai ser vivida e valida se a gente alcançar os nossos objetivos materiais. A gente coloca, sempre tem alguma coisa. Às vezes demasiadamente, como se a minha vida fosse passar no vestibular, como se a minha vida fosse entrar em tal universidade. Daí depois, como se a minha vida fosse arrumar tal emprego. Ou um negócio que eu abri que se não der certo, tudo foi por água abaixo, eu não tenho mais nada. Ou de conseguir concluir a minha casa, ou de fazer aquela viagem. E a gente começa a acreditar que a gente é obrigado a conquistar isso, e que se a gente não conquistar, a gente vai falir. E aqui é onde é o prejuízo, porque daí eu começo a gerar medo de não alcançar. Quando eu gero medo de não alcançar meus sonhos, meus sonhos começam a se tornar pesadelos. E esses pesadelos me geram ansiedade, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico. E às vezes daí justamente tudo isso faz com que eu bloqueie o próprio processo natural de alcançar os meus sonhos. Porque a energia do medo e da ansiedade é energia negativa. A minha mente ela vai trabalhar assim. Eu tenho determinado sonho. Eu projetei, eu programei, achei que aquilo é bom para mim. E quando eu visualizei aquilo, achei que é bom, aquilo me satisfaz, é legal. Imaginar o sonho, junto às vezes com a pessoa que a gente ama, isso é tão gostoso. Mas daí vai passando o tempo e daí eu acredito que eu sou obrigado a ter aquele sonho para ser feliz. E a partir dali eu começo a gerar um medo de não conseguir. Então quando eu visualizo o sonho, eu gero medo, gero ansiedade. A minha mente ela vai entender assim, tal imagem gera energia negativa, então esse sonho não é bom para nós. Ele não é bom. E se ele não é bom, eu vou tentar boicotar para a gente não alcançar. Então, muitas vezes a gente nos boicota. E aí o que vai acontecendo é que às vezes eu não vou conseguir mesmo esse sonho, porque eu me boicotei. Ou talvez não era o momento, talvez não era merecimento, talvez não teve esforço suficiente, porque eu me preocupei demais e não me ocupei. Só que quando eu não consigo, daí eu gero uma outra questão, que é a não aceitação de não ter conseguido. Eu me frustro. E daí, em vez da ansiedade, vem a depressão. Porque não é sempre, mas na maioria das vezes a depressão está ligada em algo que acontece no passado e eu não aceitei que aquilo aconteceu. Ou aceitei da boca para fora, racionalizei, mas lá no fundo eu não aceitei. Isso gera uma depressão e são os maiores casos. Alguns outros casos da depressão são pessoas que elas têm muita força de vontade, muita estima, e elas buscam tudo aquilo que acreditam que precisam, e elas vão conseguindo, e consegue, mais bens materiais, bens sociais, no ponto de sociedade, né? Posições sociais. Só que a alma, ela precisa também de alimento, não apenas o corpo. E às vezes essas conquistas acabam não alimentando a alma, fica de lado a parte de Deus, porque não sobra tempo para Deus, já que ele está buscando tanta coisa. E aí o que vai acontecer? Nesse processo é que a pessoa também vai entrar em depressão, por um modo diferente, é uma depressão diferente. É uma depressão como uma pessoa que está mal nutrida fisicamente, começa a ficar fraca, a pessoa que ela não acaba alimentando o espírito, ela acaba também ficando fraca e ela acaba gerando sintomas de depressão, mas sendo algo diferente. Então, e um dos motivos disso tudo é o quê? Não amar a Deus sobre todas as coisas. Não colocar as coisas do espírito à frente da matéria, à frente do ter. E relembrando, o ter é muito importante. Mas Jesus nos disse, preocupai com o que é do espírito, que de mais a mais Deus vai te conceder no merecimento e no seu esforço. Então, essa é uma técnica que Jesus já nos disse.
Vamos se preocupar com o que nós somos, com o que é do Espírito? O que é do Espírito? Eu tenho que estudar. A caridade é alimentar a alma. A prece alimenta a alma. A presença das pessoas que a gente ama, segundo André Luiz, alimenta a alma. E alimentar a alma é alimentar também o perispírito, o corpo sutil, o corpo etérico, a qual nós também temos. Então, eu vi uma vez um médico espírita falando que ele fica feliz quando as pessoas desencarnam no hospital, que ele trabalha com saúde. Ele fica triste de pessoas que desencarnam sem saúde. Então, na hora eu achei estranho, mas como desencarnar com saúde, né? E ele ia justamente falando disso, da questão do perispírito. Porque se eu desencarno com saúde, no lado de lá eu estou bem. Agora, se eu desencarno em desequilíbrio, com uma depressão, desse segundo caso que eu falei, por falta de alimento da alma, entra lá com o perispírito muito debilitado, muito debilitado. Para os espíritos, eles nos dizem que o corpo etérico deles é tão grosseiro como esse físico é para nós. Para os espíritos. A gente acha às vezes que o mundo espiritual é uma nuvem, é uma fumacinha, e a gente vai estar lá à toa. Não. A partir do momento que a gente começa a compreender na lógica, na razão e até no ponto científico, que hoje já podemos buscar muitos pontos científicos que vêm comprovando o próprio processo da vida após a vida, como as EQMs, ou a reencarnação, provada por Ian Stevenson na Faculdade de Virgínia, com mais de 2.600 casos catalogados de crianças que lembraram das vidas passadas espontaneamente. Isso tudo foi fatores que me fez compreender esse amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em momentos que a gente começa a entrar na pilha do mundo de hoje, em cima dos objetivos, muitas vezes trabalham em empresas, e as empresas elas têm metas a serem buscadas e concluídas, e essas metas são cobradas, e até quem é líder, ele vai perceber o quê? Que em vez de ele botar pressão, a pressão ela não funciona, ela funciona até um certo tempo, porque funciona mais na realidade com incentivo, porque a pressão é aquela sabotagem de a gente se colocar na questão, quando eu disse do medo, a pressão ele gera medo, ele gera angústia, é energia negativa. Agora o incentivo não, ele gera energia positiva. Então quando um exercício que a gente possa fazer também, quando eu quiser algo, tiver um sonho, em vez de eu ter medo, que eu possa fechar os olhos e agradecer a Deus por ter conquistado esse sonho, mas como se isso já tivesse acontecido. E não precisa ser um grande sonho, pode ser algo para amanhã, algo do mês que você precisa conquistar, pode ser uma coisa maior, mas feche os olhos, imagine o que você quer, sinta a satisfação do que você busca, a satisfação de ter ganho, para ver se aquilo te faz bem mesmo. O teu corpo vai receber essa energia, e aí você agradece a Deus. E aí deixa na mão dele, no esforço e no merecimento. Nós temos que nos esforçar, mas alguma coisa ainda está na mão dele. Aquilo que talvez não nos abre, apesar do nosso esforço, é porque não era o momento. Mas se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, logo ele vai mostrar um outro caminho. Desde que eu me conecte com ele, que eu fique com ele. Porque a gente está precisando muito hoje. Não apenas de fatores de rezar simplesmente. Vou rezar no meio-dia, vou rezar de noite, vou na missa, final de semana, vou receber o passe no Centro Espírita e deu. Não, a gente precisa estar em comunhão com Deus durante o dia, porque as energias que estão hoje apresentadas diante da humanidade, no mundo, e a que nós mesmos emanamos essa carga energética para o planeta, dentro da situação e a transição que ele passa, chamada de transição planetária pelo Espiritismo, ela traz para nós campos energéticos muito deletérios. E com isso, se a gente sintonizar com eles, a gente agrega isso. E a gente começa a adoecer. Então a gente precisa elevar esse sentimento, como sempre, mas ainda mais nos dias atuais, para que a gente possa estabelecer na nossa vida o reino de Deus e a paz no nosso próprio coração. Então, que a gente possa procurar estudar um pouquinho mais sobre o que nós somos enquanto espíritos,
procurar estudar o Evangelho de Jesus na base de Jesus, no que ele escreveu, buscar no Evangelho a parte de Jesus, do que ele era, enquanto homem, enquanto história, enquanto espírito mais evoluído que já passou por esse mundo, enquanto filósofo, enquanto médico, e ver aquelas mensagens deles, o que quer dizer para mim. Então, a instituição religiosa ela é importante para os homens, sim, mas para que a gente possa nos reunir em comunhão, estudarmos juntos, cada um com a sua agremiação onde se sente melhor. A melhor religião é aquela onde você se sente bem. Mas que a gente possa fazer esse aspecto da religião não exteriormente, apenas na instituição. Porque a gente precisa fazer a religião verdadeira, que é o religare. Isso é de nós mesmos, dentro de nós, a nossa conexão com Deus. Então, meus amigos, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima terça.